Olá, irmãos! Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. É muito bom poder estar aqui nessa tarde maravilhosa com vocês, para podermos juntos trazer mais um pedacinho do coração do Senhor para o nosso coração. Trazer um estudo hoje da palavra do Senhor. Temos aqui hoje, para a glória do Senhor Jesus Cristo, a participação do nosso querido irmão Wagner Omos, que vai estar trazendo esse estudo maravilhoso para os nossos corações. Deus abençoe. Irmão Wagner, a palavra é contigo, meu querido. Amém, irmãos, amém. Eu estou muito contente de estar aqui com os irmãos, fazendo parte desse projeto que muito me alegra, né? Porque a gente vê a expansão aí da mensagem, chegando aí nos 4 cantos do mundo, começando aos poucos, né? Vamos saindo ali da região de Curitiba, saindo do Rio de Janeiro, agora estamos em São Paulo aqui, com o pastor Klaus aí, os outros irmãos que estão aí à frente deste ministério. A gente se alegra demais. Então hoje o estudo é sobre as 7 festas. 7 festas determinadas, né? Que são as reuniões solenes. Para nós iniciarmos esse estudo, é muito importante de você entender o que nós estamos fazendo aqui hoje. Por quê? Porque normalmente, quando uma pessoa de um sistema religioso tradicional, que não está acostumado a pesquisar muito no Antigo Testamento, essa pessoa se depara com um estudo falando sobre festas, eles já começam pensando que nós somos judaizantes, que a gente está querendo trazer farisaísmo ou querendo trazer coisas da lei que já ficaram para trás. Então a resposta que a gente tem para qualquer indagação neste quesito é que sim, nós não precisamos mais observar e cumprir esses rituais. Nós não estamos aqui com esse estudo dizendo que você precisa cumprir os rituais das festas. Não. Mas lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1, nos diz que todos aqueles rituais eram sombras dos bens vindouros. Então, tudo que é uma sombra, ele está projetando alguma coisa, sabe? O que significa isso? Nós precisamos olhar para as sombras. Por quê? Porque Deus não faz as coisas simplesmente, porque eu quero que vocês cumpram esses rituais e agora não precisa mais. Tá, mas qual foi o sentido? Qual é o sentido de um cordeiro morrer? Qual é o sentido de eu ter que imolar um cordeiro, oferecer pelo meu pecado? Qual é o sentido de um dia de adoração? Qual é o sentido de um sumo sacerdote ministrando dentro de um tabernáculo? Sabemos que as 7 festas são Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculos. Bom, como eu falei para vocês, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar aqueles que se achegam a Deus por aqueles métodos, no caso, né? Mas são sombras. Então, o que nós temos aqui? A primeira festa que nós tínhamos, vamos tentar entender como que funcionava esse mecanismo, tá? Primeiramente, a primeira festa nós tínhamos era a Páscoa. No dia 14 do primeiro mês, no pôr do sol, era a primeira reunião solene. Todo o povo de Israel precisava comemorar essa festa. Chegava lá, né, com seu cordeiro, esse cordeiro, um cordeiro sem mancha, sem mácula, que seria o cordeiro oferecido pelo pecado do povo durante aquele ano inteiro, né? E depois, logo em seguida, passando o pôr do sol, já entrando dia 15, já começava a Semana dos Pães Asmos, porque durava 7 dias. E tudo isso tem um significado, nós ainda iremos estudar isso. Eu só estou trazendo para vocês as datas. Seria sempre no dia 15 do primeiro mês. Depois disso, nós teríamos então a Festa das Semanas, ou Festa das Sagas, como se diz, né? Que eram 7 semanas de festas. No caso, 7 vezes 7. Dava um total de 49 dias. Muito interessante que esta era a festa das colheitas, a primeira colheita, a festa da primícia. As primícias da colheita que precisavam ser levadas. Isso significava os dízimos entregues a Deus aí neste momento. Então, seriam 49 dias. Quando chegava o primeiro dia após os 49 dias, nós teríamos então uma reunião solene. E essa reunião era uma das mais importantes para aquele momento, porque era a reunião chamada do Pentecoste, o dia 50, né? Onde todo o povo novamente se reunia naquele lugar. Depois nós tínhamos ali, então, para reprisar, né? A Páscoa ao pôr do sol, no dia 15,
a festa dos pães ázimos, sem fermento, festa das semanas, e aí depois o Pentecostes no dia 50. Depois disso, meus irmãos, o povo dava uma pausa. O povo saía, voltava para as suas casas e tinha uma pausa. E essa era a pausa, no caso da primeira, era como se fosse 2 etapas. A primeira etapa das festas que nós tínhamos, que compreendia nestas 4 festas, Páscoas, Ázimos, Primícias e Pentecostes, e depois a última etapa das festas, que eram as últimas reuniões solenes, né? Que compreendia em trombetas, no dia 1º do 7º mês, né? Duraria 10 dias, e aí depois, no dia 10, esta que era a festa mais importante de todas, que era a festa da expiação, tá? Essa era a festa mais importante de todas. Depois passava 5 dias e nós tínhamos ali a festa dos tabernáculos. Então, eram 2 temporadas de festas e, por assim ser, 2 temporadas de chuvas. A primeira temporada, que compreendia Páscoa, Ázimo, Primícia e Pentecoste, e a segunda temporada, trombeta, expiação e tabernáculo. Eu estou fazendo de uma forma muito resumida para que vocês, pelo menos, consigam visualizar como que era a metodologia daquela época, tá? Só que tudo que a gente está enxergando na tela aqui agora não está aqui para bonito. Nada disso está aqui para bonito. Ou Deus, simplesmente ele jogou alguns números na cabeça e projetou para o povo de Israel cumprir como um ritual sem sentido. Não era um ritual sem sentido. Todo esse ritual traz significados para nós ainda hoje. Todos nós fazemos parte destas festas ainda hoje, mesmo sem precisar praticá-la literalmente como ordenava a lei. Nós fazemos parte dessas festas e eu vou mostrar e provar para vocês que todo ser humano faz parte dessa festa. O ser humano que não fazer parte destas festas não vai herdar o reino dos céus. Palavras duras, né? Mas são. Presta atenção que eu vou trazer para vocês. Quando nós nos batizamos, nós não aceitamos a Jesus? Aceitamos. Então nós aceitamos o Cordeiro. Entramos nas Páscoas. Perfeito? Depois que a gente entra na Páscoa, né? O que acontece? Nós precisamos entrar no momento de intensa preparação e intensa santificação. Quando a Bíblia nos traz que nós somos o corpo de Cristo, nós somos comparados a uns pães ázimos que não tem fermento, que não tem mácula, que não tem mancha. E aqui entra uma observação interessantíssima para você observar como que anda a sua vida. Será que você pode ser realmente comparado ao corpo de Cristo? Será que quando você se olha no espelho, você diz, não, eu sou o corpo de Cristo? Porque as pessoas projetam isso na boca e falam, não, nós somos o corpo, nós somos a igreja. Mas para agora, nesse momento, e medita você. Você é o corpo de Cristo? Como anda a sua vida? No momento que a gente trabalha esse ponto, alcançamos esse nível, né? Não um nível de perfeição, mas um nível de intensa busca, sabe? Intensa busca por essa santificação. Um nível de luta contra o pecado, de purificação, uma purificação interna, entende? Uma purificação pessoal. Quando a gente entra nesse nível, nós estamos preparados para apresentar as nossas primícias. Você nunca vai ver ninguém apresentando primícia para o Senhor se essa pessoa não tiver em processo de santificação. Você pode escrever isso que eu estou falando. É só você olhar à sua volta. Porque você muito provavelmente conhece muitos irmãos que vão na igreja, que praticam todos aqueles rituais, mas eles não apresentam frutos. Então Deus nos fala que pelos frutos é que a gente conhece a árvore. Se nós não apresentamos os frutos, é porque provavelmente nós não estamos andando em caminhos retos e nós não estamos andando em processo de santificação. Então, esse ponto é primordial. É primordial. E no momento que a gente consegue andar neste caminho, esse é o momento essencial em que a gente consegue ver na nossa vida as chuvas caindo. E essas chuvas caem como essas primeiras chuvas, né? Que é da primeira temporada de chuvas. E aí a gente recebe, irmãos, o Pentecostes. Todos nós, um dia, passamos por esse momento. E este ciclo, ele precisa se renovar nas nossas vidas. O ciclo da primeira temporada.
Por que eu estou chamando essa atenção para você? Porque se você ouviu tudo isso até agora, poxa vida, irmão Wagner, eu estou ouvindo, e realmente eu não estou conseguindo apresentar primícias, eu não estou conseguindo apresentar os meus frutos perante o Senhor. Realmente eu tenho sido falho com relação à minha vida, tenho sido falho com relação ao meu proceder perante o Senhor. Isso é uma coisa interna, né? É você com Deus. Então volte para a Páscoa. Reconheça o Cordeiro, reconheça o sacrifício de Cristo por você e recomece o processo. Não tem problema, porque o povo de Israel precisava recomeçar esse processo todos os anos. O povo de Israel apresentava o Cordeiro todos os anos. Por quê, meus irmãos? Porque eles pecavam todos os anos. Era um povo desobediente, um povo errôneo, um povo que andava errante. Deus, por muitas vezes, quis destruir esse povo. Então, por que com você tem que ser diferente? Primeiramente, não use de desculpa para não andar em processo de santificação. Mas o que eu estou trazendo para você hoje é que você tem uma oportunidade de recomeçar esse processo. Ok? Por quê? Porque a segunda temporada, essa que está aqui, essa segunda temporada, ela só pode ser concluída para aqueles que estão em pleno processo das 4 primeiras festas. E aí quando você pergunta assim, tá, mas como assim? Como que é a trombeta, expiação e tabernáculo? Este é um tempo vindouro e futuro, que só vai ser possível acontecer na sua vida se você estiver preparado. Primeiro ponto, não pode tocar trombeta. Trombeta nem digo, até porque tem pessoas que saem mesmo sem ter uma vida de arrependimento e saem a pregar, né? Mas não vai poder entrar em expiação quem não tiver cumprido todas essas etapas. Na lei mosaica, não poderia participar da expiação quem não tivesse participado de todos os outros rituais. Então, não existe tocar trombeta para aquele que não reconhece Cristo Jesus como seu Salvador. Não existe expiação para aquele que não passou por pães asmos e não entrou em profundo arrependimento e purificação da sua vida. Não existe Pentecostes para aquele que vive uma vida desregrada, porque o Espírito Santo não desce sobre essa pessoa. Não existe ação. Essa pessoa não vai apresentar frutos. E por assim ser, infelizmente, estará dormindo quando esses eventos estiverem a acontecer sobre a terra. Depois disso, nós temos a segunda temporada de festas. E destas eu não vou falar agora. Nós vamos deixar para mais para frente, porque vocês vão ver a realidade delas, tá? Vamos avançar então? Vamos lá. Aqui é um ponto importante. Vamos falar um pouco sobre o ano do descanso, o ano jubileu. Olha o que dizia lá em Levíticos 25. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá um sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha, vos anunciará as coisas que hão de vir. Ok? Então, olha só a comparação do que acontecia no ano jubileu com aquilo que nós teremos. Qual é o verdadeiro sábado que virá? Qual é o tempo onde a gente não vai plantar e não vai mais colher? Exatamente o tempo do milênio. Então, esse ano de descanso, esse ano sabático, ele vai se repetir no milênio. Isso já está descrito para nós desde o princípio. No momento da criação, Deus já separou esse dia para nós. E ele é um dia que, se você olhar, Deus vai dizer que não houve tarde de manhã naquele dia. Porque ele é um milênio contado, porque existem coisas para acontecer ao final deste 7º dia. Porém, nós teremos uma eternidade a partir dele, porque quem entrar nesse descanso não vai mais perder esse descanso e vai viver eternamente. Olha que interessante, né? Como é que funcionava então o ano jubileu? Também contará 7 semanas de anos, 7 vezes de 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta de jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e apregoarei liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornarei cada um a sua possessão, e cada um a sua família.
O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem colhereis. O que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas da separação. Então, olha só, quando a gente consegue enxergar o que acontecia aqui, isso tudo está nos apontando a sombra vindoura, de como será esse milênio, né? De como que será esse ano de jubileu que a Terra irá experimentar. Porque era normal que a Terra passasse por um processo de descanso em cada 6 anos. Dava 6 anos, o 7º ano era um processo de descanso. A Páscoa teve o seu cumprimento com a morte de Cristo. Os pães asmos significa Cristo como um cordeiro sem defeito. Também a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, não se esqueçam disso. As primícias é Cristo Jesus. Por quê? Porque ele é a ressurreição, né? No 3º dia ele ressuscitou, e a palavra também nos aponta que ele é o grão de trigo que caiu, morreu e frutificou, o primeiro fruto, né? Então, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo ele é as primícias, né? E nós também, como os de Cristo, como sendo o corpo de Cristo, também seremos ressuscitados assim como ele foi. Quando Jesus morreu e ele ressuscitou, logo depois ele prometeu, né? O que ele prometeu para nós? Eu vou para o Pai, quando eu for, eu enviarei o Espírito da verdade, para que, aonde ele estiver, né, estejais vós também. E vos enviarei o revestimento do poder do Espírito Santo. Então, o Pentecostes nada mais é do que o Espírito Santo sendo derramado por toda a língua e toda a terra naquele momento. Cristo também tocou trombetas. Por quê? Porque quando ele ressuscitou, ele anunciou o evangelho por 40 dias, né? Juntamente com a igreja, para anunciar. Expiação. Eu quero trazer você para esse momento da expiação. Por quê? Porque o dia da expiação era o dia mais importante que nós tínhamos em todo o ritual das 7 festas. E neste momento, exatamente, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer expiação de todos os pecados do povo durante aquele ano inteiro. E Cristo, quando ele ascendeu aos céus, ali, depois do dia 40, ele entrou exatamente nos céus, como uma representação do Santo dos Santos, assim como fala o livro de Hebreus, né? Ele entrou no Santo dos Santos, descortinou esse caminho, nos deu a autoridade e intrepidez que nós não tínhamos antes, tá? Ele entrou nesse lugar para começar um processo de expiação. Tá, mas a palavra não nos diz que Cristo se fez expiação por nós na cruz? Sim, também nos diz isso. Mas esse processo é um processo contínuo, desde o momento que ele ascendeu aos céus. Por quê? Porque nós tínhamos aquele prazo onde o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer a expiação, ok? E o povo precisava ficar nas cabanas ali, precisava ficar no arraial, aguardando até que o sumo sacerdote saísse de lá. Quando ele saía de lá, teríamos uma grande festa. Por quê? Porque haveria perdão. O povo se sentia perdoado. Todos os pecados estavam expiados, você entende? Então a gente precisa tomar muito cuidado aqui, porque existem muitas teorias. Não, Cristo já cumpriu a expiação. Ele cumpriu e ele está cumprindo. A palavra nos aponta a meditar nos cordeiros, porque nós tínhamos os cordeiros diários, nós tínhamos o cordeiro oferecido na Páscoa e nós tínhamos o cordeiro oferecido para quando o sumo sacerdote entrasse no lugar santíssimo, que é uma simbologia do próprio Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e entra no lugar santíssimo para a intercessão dos pecados. Entende? Então esse daqui é um ponto interessantíssimo. Qual será, então, a festa dos tabernáculos? Exatamente a grande trombeta que era tocada no ano jubileu. Quando toca aquela grande trombeta, o sumo sacerdote sai do lugar santíssimo, ele cumpre esse ministério de expiação, está cumprido, acabado, e nós temos, então, neste momento, a festa dos tabernáculos. Como diz em Apocalipse, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então você consegue meditar que tudo o que nós temos na lei são sombras e que tudo isso aponta para bens vindouros que vêm a nos revelar a vontade perfeita do plano de Deus? Bom, agora se você nunca tinha visto isso, está agora se deparando com toda essa informação, eu tenho certeza que você vai querer buscar a palavra com muito mais intensidade. Porque não para aqui, né? Hoje nós estamos fazendo um estudo, mas não para aqui.
A partir desse momento, você consegue destrinchar muitas profecias. Começa a fazer sentido para você o livro de Daniel, começa a fazer sentido para você todos os profetas, como Joel, Amós, Zacarias, Jeremias, Isaías. Começa a fazer sentido para você muito mais o Apocalipse. E você consegue ver que tudo isso que eu estou trazendo para vocês aqui não vem da minha boca porque eu simplesmente estou interpretando o texto. O apóstolo Paulo falava disso incansavelmente, mas a gente não prestava atenção. E eu vou trazer os textos para comprovar tudo isso. Como o apóstolo Paulo tinha todas essas informações na mente. As cartas do apóstolo Paulo sempre foram direcionadas a nos introduzir nesses momentos. Paulo nos trazia todos os momentos para entender a realidade das festas. E infelizmente a igreja nos dias atuais ainda está dormindo quanto a isso. Por isso a importância que tem dos irmãos buscarem o entendimento. Quando a gente busca esse entendimento, fica muito mais fácil de nós internalizarmos qual é o nosso papel com relação à vontade de Deus. Porque você sim tem um papel fundamental. Não adianta você simplesmente passar pelo processo da Páscoa, porque isso é o que as igrejas ensinam e não está errado. Aceitar a Cristo Jesus é um ponto principal que está na palavra de Deus. Mas você precisa continuar seguindo o processo que essa sombra nos aponta. Porque este processo vai te colocar dentro da profecia, vai dar um sentido para a sua vida. Esse processo vai fazer você enxergar que você é uma peça fundamental para que esse evangelho seja pregado. Você entendeu a diferença? Essa é a diferença, porque quando a gente aceita Cristo Jesus, olha que bonito, Cristo morreu por mim, Ele morreu pelos meus pecados, agora a graça me basta. Não, a graça te basta? Perfeito. Por quê? Porque você não precisa cumprir os rituais, e esses rituais não vão mais te livrar de nenhum pecado. Você não vai ser justificado por esses rituais. Mas se você não cumprir o ritual que você precisa cumprir dentro do seu coração, infelizmente, não vai ser suficiente você ter simplesmente aceitado Cristo Jesus. Porque se você não andar em novidade de vida, sendo comparado ao corpo de Cristo, de nada serve. Você não está se purificando. Se você não apresentar as suas primícias, como diz o próprio Cristo Jesus, o machado já está, prestes a cortar essa raiz e lançar fora, porque você não gera frutos. Se você não tem o revestimento do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo comprovada, com todos aqueles aspectos que eram apontados. Agora, se você não tem esses frutos do Espírito Santo para apresentar, isso significa que você não está em processo de santificação. Você entende? A partir desse momento, você presta muita bem atenção, porque um cordeiro precisa ser apresentado para que haja expiação pelos seus pecados. Por isso que é necessário pedir perdão pelos pecados. Agora, um ponto interessante que eu quero trazer para os irmãos aqui meditarem. Medita nisso, o que eu vou trazer agora. Medita nisso. Quando nós falamos de expiação, deste processo, o povo de Israel, ele oferecia o cordeiro, orando para que o sumo sacerdote cumprisse todo aquele ritual. O povo mesmo, a humanidade não podia fazer. Era o sumo sacerdote entrando no lugar santíssimo, e assim que ele cumprisse aquele ritual, ele saía com o perdão do povo. O povo precisava ficar em silêncio naquele momento. Você não tinha o direito de entrar no Santo dos Santos. Você precisava de um homem que tinha pecado, como a lei mostra. Você precisava de um homem que tinha erros, e ainda assim era usado por Deus para cumprir isso. Agora Cristo é o teu sumo sacerdote. E muito mais lindo do que isso, o véu foi descortinado. E você tem uma autoridade de entrar num local que você não tinha, que é o Santo dos Santos. O que precisamos? Reconhecer a Cristo como nosso Salvador. Aceitar Ele como nosso Cordeiro, sem mancha, sem mácula. Aceitar o sangue derramado para perdoar os nossos pecados. E entrar. O que a palavra nos diz? Entra na tua porta. E ora, e vai direto ao Santo dos Santos, porque o teu Pai que te ouve em secreto, Ele te perdoará. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Ele que é o nosso sumo sacerdote. Ele é capaz de fazer muitas coisas ao nosso respeito.
principalmente interceder por nós. Que é Cristo sendo o cumprimento dessa Páscoa. Olha só, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você já vê aqui, Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do nosso fútil procedimento que vossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, para não ficar nenhuma dúvida de que Cristo simboliza esse cordeiro que foi morto, por isso que ele se fez Páscoa por nós, exatamente por esse motivo. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus, dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amém, irmão. Muito obrigado pela leitura. Aliviou Amém. Minha voz um pouco. Irmãos, vocês viram o que Jesus Cristo está nos trazendo? Que o fermento que ele está querendo trazer aqui, na verdade, é toda a doutrina errônea. O fermento é tudo aquilo que contamina o corpo. Uma massa levedada, ela é uma massa que está entrando em processo de putrificação, querendo ou não, entende? É uma questão em que não é natural, né? Por isso que a gente tem ali, quando se faz a ceia nas igrejas, é o pão asmo, né? Um pãozinho sem fermento. Por quê? O que Deus está querendo nos mostrar? Deus não queria, vai comer um pão abatumado. Não é isso que Deus queria nos mostrar. Não, tu vai ter que comer pão abatumado para te sentir. Não é isso. Deus queria que nós entendêssemos que quando a gente não tem fermento, quando nós somos pessoas que estamos em processo de purificação, nós então lançamos fora tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que prejudica o corpo. Lembre-se, você é o corpo de Cristo, entende? Por isso que Cristo Jesus trouxe essa referência, né? Ele está nos introduzindo nessas festas para que a gente possa entender, para que a gente possa meditar no que está trazendo, né? Olha só. E tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: este é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, o meu sangue derramado em favor de vós. Então, para não deixar dúvida, qual é a comparação do corpo, né? Em Pentecostes, olha só a comparação. E eu rogarei o Pai, e ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Você está entendendo? Voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verás, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia vos conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Você conseguiu entender a fusão que aconteceu neste momento? O momento que Cristo ascendeu aos céus,
ele derramou do seu próprio Espírito, juntamente com o Pai. Então, naquele momento, houve muitas manifestações, mas hoje nós precisamos experimentar desse dom para sermos representantes de Cristo aqui. Mas é para que você entenda que Cristo Jesus faz parte do Pentecoste. O Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus habitando dentro de nós. Acaso não sabeis que vós sois o corpo de Cristo, que o Espírito de Deus habita em vós? Então esta é a conexão, que nós possamos meditar. Ainda assim, ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis do que eu vos lá disse. Não vos o disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá para que, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for e vos lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então essa é a referência do que eu já tinha falado para você. A expiação, então. Agora nós vamos entrar no ponto para mim que é o mais importante, tá? Livro de Hebreus. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado no seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior ainda estava o candeeiro, a mesa e a proposição dos pães, que se chama o Santo Lugar. E por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, a qual pertencia a um altar de ouro para incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. E destas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado continuamente, entra no primeiro tabernáculo os sacerdotes. Aqui ele está querendo trazer para vocês, tá? O primeiro compartimento. Presta atenção, tá? O sacerdote para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, somente o sumo sacerdote, somente ele sozinho, uma vez só por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelo pecado do povo. Presta atenção à diferença, tá? Então, para você que nunca ouviu de como que funcionava, ou ouviu muito por baixo, presta atenção. O sacerdote entrava no lugar santíssimo dia após dia para cumprir todos aqueles rituais. Mas no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote, somente uma vez por ano, e com sangue, ele precisava entrar lá. Esse é o cumprimento da expiação, assim que funcionava. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar, aqui a tradução está errada, tá? Porque vai dizer, ainda o caminho do Santo dos Santos ainda não havia se manifestado, enquanto o primeiro compartimento continuasse erguido, o primeiro tabernáculo, os primeiros rituais do primeiro santuário. E isto é uma parábola para a época presente, porque segundo a esta se oferecem tanto sacrifícios como todos os rituais, né? Que no tocante à consciência é ineficaz para aperfeiçoar aquele que presta o culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas, diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Qual foi o tempo oportuno de reforma, irmãos? Exatamente o tempo que Cristo esteve aqui pregando, os 3 anos e meio. Jesus Cristo morreu, acabou a necessidade desses rituais. É isso que o texto nos aponta. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, olha a diferença, sacerdote, sumo sacerdote. O que sacerdote fazia e o que sumo sacerdote fazia? Quando veio Cristo, sumo sacerdote de bens já realizados, mediante a maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, tendo obtido assim então eterna redenção. Este é o momento que Cristo Jesus ascendeu aos céus e entrou no Santo dos Santos. Neste momento, não foi em outro momento, tá? Foi neste momento que Cristo entrou no Santo dos Santos. Aqui começa esse processo de expiação, onde, pelo sangue de Cristo, nós podemos nos achegar neste lugar. Vamos lá, então.
Olha só, agora nós vamos ver o papel da igreja. Olha que interessante. O apóstolo Paulo e outros profetas, outros apóstolos trouxeram, que eles já entendiam sobre as festas e nos introduziram nisso. Olha que interessante. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, de que por meio deles tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Vocês conseguem ver aqui que Deus já está introduzindo, quer dizer, o apóstolo Pedro está introduzindo, ele está falando da Páscoa, já está falando de asmos junto? Porque é consequência, irmão. Você aceitou o sangue de Cristo, você precisa da purificação. Não adianta a gente querer ter somente o sangue de Cristo. Aceito. Eu aceito a Jesus, meu Salvador. Mas se a sua vida não demonstra isso, não adianta de nada. Você está tendo um amor fingido. Por isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, para que você tenha purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Entende? Com um amor fraternal não fingido. E aqui o que a gente consegue enxergar? Os mandamentos que Jesus falou. Amai ao vosso próximo como a ti mesmo, né? E a Deus sobre todas as coisas. Então, amar de coração uns aos outros ardentemente. Entendeu? É isso que o texto está trazendo, nos apontando a este momento. Apocalipse 5, versículo do 6 ao 10 diz assim: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Dignos é de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituiu reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Então você vê aqui uma autoridade dada para Jesus Cristo, né? Aonde nessa autoridade todos nós devemos nos curvar diante dele, porque ele também é Deus, ele é o Filho de Deus, mas ele também é Deus. E ele está ali mantendo, eu não trouxe o texto aqui, mas você vê na carta às igrejas, um pouquinho antes, Apocalipse 1, você vê que aquele sumo sacerdote, que é a representação de Cristo, ele tem a igreja nas suas mãos. Então, quando diz que ele tem os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, é que o próprio Cristo Jesus está conosco. O próprio Cristo Jesus está aqui. Por isso que é importante aceitarmos o sangue de Cristo e aceitarmos que Cristo habite dentro de nós, entende? Quando Cristo está habitando dentro de nós, nós estamos em processo de santificação. Então precisamos buscar esse nível de entendimento para que a gente possa ser comparados, né, junto a esses que estão aí diante do trono, que estão se achegando, dando glórias ao Cordeiro, né? E que a gente possa ser um desses que vão aí ser reis e sacerdotes nesse milênio. A graça não significa que a gente está liberado para pecar. A graça significa que aquilo que é impossível aos nossos olhos, Cristo Jesus já fez por nós. Então, irmãos, é muito difícil muitas vezes a gente equilibrar lei ou graça, lei ou graça. A lei não me salva. Nós somos salvos pela graça. Então não preciso fazer nada. Como que não? Se a gente tropeça em um pecado, nós somos culpados de todos. Olha só o que diz Apocalipse 5, 11 e 12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Proclamava em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então você vê que mesmo no Apocalipse, né, que já é
nos mostrando ali, as profecias dos últimos dias, mostrando também eventos vindouros aqui, Cristo está sendo apontado como esse cordeiro. Então, para não ter nenhuma dúvida, né? Muitas vezes as pessoas dizem, não, Jesus Cristo foi só um profeta, ele não foi mais nada para nós. Não, com certeza, Jesus Cristo, ele foi esse cordeiro que morreu para a intercessão dos nossos pecados. Então, olha só o que o apóstolo Paulo nos traz quando a gente fala de asmos. Diz assim, ó, nos comparando e nos introduzindo nas festas novamente. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, olha a Páscoa aqui, né? Sepultados com ele, a morte, né? Para que, como Cristo foi ressuscitado, olha aqui as primícias, dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Olha os asmos aqui, sem fermento. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também a semelhança da sua ressurreição. Bom, se Cristo é a primícia dos que dormem, e nós seremos também ressuscitados, então você consegue se enxergar dentro das festas? Esse é o ponto. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais para o pecado como escravos. Porque quando morreu, está justificado o pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Você está conseguindo entender a colocação aqui? Quando a gente diz que a gente vive com Cristo, como que está neste momento as nossas atitudes? Como que nós estamos andando aqui neste mundo? Como que as pessoas nos enxergam neste mundo? Será que as pessoas enxergam Cristo em nós? Faz uma análise pessoal das suas atitudes e veja como que as pessoas te enxergam. A gente prega muito melhor com o nosso testemunho do que com a nossa boca. Você sabia disso? Então, como que você consegue demonstrar para esse mundo que Cristo habita dentro de vós? Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, mas a morte já não tem domínio sobre ele. Opa, presta bem atenção. Nós vamos entrar aqui agora em uma outra doutrina, mas olha que interessante. Se eu pegar isso literal para trazer para vocês, vocês vão dizer, você tá louco. Onde é que vocês andam? Onde é que vocês estão? Como assim? Meu pai morre, minha mãe morreu, minha tia morreu, eu vou morrer daqui tantos anos. Eu não vejo ninguém que não morreu, ninguém que é eterno. Meus irmãos, nós estamos falando aqui agora da condição espiritual. Já não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. A morte não terá domínio sobre nós. Nós já passamos da morte para a vida. Quando a gente aceita e quando a gente faz parte desse projeto. Pois, quanto ao ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nem ofereçais cada um o seu corpo para o pecado como fragmentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos entre os mortos, e aos vossos membros a Deus. Eu não consigo enxergar aqui, irmãos, desculpa, porque tem uma linha bem em cima aqui, mas deixa eu ver, o que diz aí, irmão? Talvez o meu irmão consiga enxergar. Como instrumentos de justiça. Aí, instrumentos de Nem justiça. ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Exatamente. Então você consegue entender o que significa pães asmos? Eu sou a igreja, eu sou o corpo de Cristo. Perfeito. Como que está esse corpo? Responde você. Responde você na sua casa aí que está assistindo. Como que está esse corpo? Entende, sabe? Porque nós estamos aqui falando uma coisa muito séria, irmãos. Muito séria, sabe? Eu vou dizer que talvez tem muita gente perdendo tempo indo em uma igreja e vivendo uma vida desregrada. Isso é um momento de você fazer uma reflexão interna, ver como é que está a sua vida. Porque de nada adianta a gente dizer, levantar as mãos, a palavra de Deus nos mostra,
Olha, eu estou cansado das suas mãos levantadas, com a tua boca tu me louva, mas o teu coração está distante de mim. Quanto tempo mais nós iremos perder ao invés de buscar essa santificação? Quanto tempo mais nós iremos perder ao invés de sermos realmente o corpo de Cristo? Entende? Porque se somos o corpo de Cristo, nós carregamos as marcas que Cristo carregou. Perseguição, tribulação. Porque se não for assim, não existe um outro meio de resistir a todas as ciladas do inimigo. Entende? Nós precisamos tomar a nossa cruz todos os dias para sermos representantes de Cristo verdadeiramente. Romanos 8, do 5 ao 11. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, vamos repetir aqui, se alguém não tem o Espírito de quem? De Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Que Espírito que em vós habita? O Espírito de Cristo, foi o que o texto nos apontou. Então, para deixar todo sofisma ou a qualquer outra pergunta a respeito disso, medita você em casa. Que Espírito que habita dentro de você? É o de Cristo ou é um outro Espírito? Preste atenção nesse momento. 1 Coríntios 5, do 6 ao 8. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então você acha que festas, olhar para todas aquelas observações lá, é coisa de Antigo Testamento? Não existe Antigo Testamento. O Antigo Testamento é mais atual do que você imagina. Olha aqui o apóstolo Paulo nos trazendo para que a gente possa meditar na realidade daquelas sombras. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça, aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são também necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, deixa eu aumentar a tela aqui um pouquinho, os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquele que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Aqui vou dar uma pausa aqui rapidinho, para trazer um detalhe importante aqui. Não existe corpo de uma pessoa só. Não existe. Tá? Não existe corpo de uma pessoa só. Então preste atenção se você está ouvindo pregações que dizem, não, tu precisa sair de um templo religioso, porque dentro do templo religioso só tem bagunça, não tem verdade, não se ouve nada, não tem como encontrar. Meus irmãos, procure uma igreja saudável. Procure a congregação. Como que eu posso congregar? O que nós estamos fazendo aqui é uma congregação. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei. Procure uma pessoa para compartilhar da mensagem, para ouvir da mensagem. Se você não achou um lugar agradável, faça isso. Procure
Porque você faz parte do corpo de Cristo. Entende? Ultimamente tem se levantado pessoas pregando contra o que nós estamos fazendo aqui. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Entende? Então nós precisamos aqui, eu convoco os irmãos que nunca deixem de se reunir. Se reúnam aqui, enquanto não for possível, presencialmente, se reúnam para compartilhar da mensagem de Deus. Se reúnam para compartilhar das boas novas. Se assim não for, como que nós faremos para anunciar às pessoas o que Cristo tem feito por nós, para anunciar as boas novas da salvação? Não tem outro meio a não ser pelo corpo de Cristo. E o texto nos deixou muito claro, meus irmãos, muito claro o texto nos deixou, de que não existe um membro inútil. Você é uma peça fundamental para o reino de Deus. Mas eu não sei pregar, irmão, eu não sei cantar, eu não sei fazer. Como que eu posso? Meus irmãos, você pode ser útil. Sabe como? Compartilhando, por exemplo, esse vídeo, se você concorda. Você está fazendo uma boa obra para o Senhor. Poxa vida, essa mensagem é verdadeira, eu vou compartilhar. A mensagem do pastor Klaus é verdadeira, eu vou lá, vou me inscrever no canal dele, eu vou compartilhar a mensagem, eu vou fazer com que mais pessoas conheçam isso, entende? Eu vou fazer a minha parte, a sua parte, você é importante no corpo de Cristo. Ah, mas eu não tenho a tecnologia ao meu favor, não tenho nada. Você tem um familiar do seu lado que você pode compartilhar a mensagem. Que você pregue com o seu testemunho, mas que você pregue. Que você leve o amor de Cristo para as pessoas, nem que seja pelo seu testemunho. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivemos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, para libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. O quê? O pecado. Não a lei, o pecado. Entende? Então estamos mortos para o pecado. De modo que servimos em novidade de espírito. Bom, se eu estou em novidade de espírito, não estou pecando. Se eu não estou pecando, eu estou cumprindo a lei. Vocês não concordam comigo? Exatamente isso. Então andamos em novidade de espírito e não em caducidade de letra. A novidade de espírito nos mostra que nós somos salvos. E precisamos gerar frutos de arrependimento. Os frutos para Deus. 1 Coríntios 15, 12 a 23. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Esse Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiam em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então o que ele está trazendo aqui? Uma esperança. Uma esperança para você que talvez pense assim, cara, eu já estou cansado desta vida. Eu estou exausto dessa vida. Estou exausto de trabalhar, de lutar, e vem problemas em cima de problemas, eu não tenho descanso, eu preciso de descanso. Quantas vezes a gente já não ouviu? Eu já ouvi de pessoas dizer, eu não quero mais viver. Eu não quero mais. Eu estou cansado dessa vida. Meus irmãos, Deus nos apresenta um plano de salvação perfeito, aonde Ele nos ressuscita juntamente com Ele e nos promete um descanso vindouro. Então, quando a gente fala de primícia, a gente também fala de ressurreição. Eu afirmo para você que a vida não é só isso. Como o texto diz em versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Precisamos entender o plano de salvação de Deus, porque nós somos feitos para viver eternamente. Deus quer colocar a eternidade nos nossos olhos, para que naquele grande dia nós sejamos ressuscitados com Cristo. Entende? Então o texto continua, Apocalipse 14, 1 a 5. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu como de muitas águas,
um grande trovão. Também a voz que eu via era de harpista quando tangem a sua harpa, e entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém poderia aprender o cântico, senão os 144.000, que foram o quê, meus irmãos? Comprados da terra. Aqui está a ressurreição. Assim como Cristo é o grão de trigo que caiu na terra, morreu e ressuscitou, nós também seremos ressurretos com ele. Aqui nesse ponto você se enxerga dentro dessas 7 festas, você vê o plano de salvação de Deus, para que você, como primícia, tenha uma esperança da ressurreição vindoura. Estes são os que não se macularam com mulheres porque são castos, são seguidores do Cordeiro por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E o que tem neles? Não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. O que eles são? O que eles são? Esses pães asmos, meus irmãos, passaram por um processo de santificação. Como que está a sua vida? Medite nisso. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão. Vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. E profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, aquilo que aconteceu em Pentecostes está prometido a acontecer a nós nos últimos dias. E nesse momento, a gente consegue entender que depois que a gente passou por todo esse longo processo de purificação, se nós formos encontrados vestidos e não nus, nós iremos ser revestidos de poder, de uma certa forma, como essas últimas chuvas que caíam, a chuva serôdia. E essa chuva, o que ela faz? Ela faz brotar da terra. Ela faz brotar da terra aqueles frutos, os últimos frutos que serão apresentados a Deus. Olha que interessante, né? Então nós seremos ainda revestidos de um poder maior do que nós temos hoje. Por mais que a gente busque, este vai ser um momento em que a gente vai ver a ação de Deus fortificada nessa terra. Só que só vai fazer parte disso aquele que passar pelas 3 primeiras fases das festas que a gente viu. E então, meus irmãos, olha só que interessante, Romanos 8 a 11. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito de vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptivelmente, e nós seremos transformados. Então aqui mostra a última trombeta, né? Ora, ainda se formos declarados por palavra do Senhor, isto é, nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, aqui está nos introduzindo a última trombeta do jubileu, então descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a trombeta ela sempre serviu para comunicar ao povo de Deus os eventos que tinham na sequência. E hoje nós precisamos tocar essas trombetas com todo conhecimento. E a expiação, esse é o ponto que a gente já falou aqui, mas a gente vai repetir, né? A expiação, meus irmãos, que é uma representação de Cristo entrando no céu, ela só vai ser cumprida quando Cristo retornar. E Daniel 9:24 mostra esse ponto específico, aonde todos esses objetivos das 70 semanas se cumprem. Quando que eles se cumprem? 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para quê? Cessar a transgressão, fim de pecado, expiar a iniquidade, justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Jesus volta, temos ungido o Santo dos Santos. Opa, aqui nos remete
ao dia da expiação, quando o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo, e aquele lugar era o quê? Purificado. 2.300 tardes e manhãs do santuário será o quê? Purificado. Será purificado, não foi ainda. Só pode ser purificado quando não existir mais pecado sendo entregue ao Pai como intercessão. Esse é o aspecto do sangue de Cristo. Medita nesse ponto e você vai reconhecer isso. Então a expiação é completa quando Cristo volta, e depois nós temos a redenção. E viu um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu, a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que desce de Deus, descia dos céus, adereçada como uma esposa ataviada para o seu noivo. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois ele mesmo habitará com os homens, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas se passaram. E os que estavam sentados sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: e está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, dê de graça e lhe darei a fonte da água da vida. Meus irmãos, a promessa está aqui. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Então, meus irmãos, esse é o estudo das festas. Eu acho que eu trouxe até muitos textos aqui. A gente não pode dar uns glória a Deus e aleluia aqui, não? Pode dar, agora é o momento de dar, hein, irmãos? Glória a Deus. Meditem nestes aspectos. Louvado seja Deus. Você conseguiu perceber que você faz parte disso? Aquilo dali, desculpa até falar, não é aquilo dali, né? As 7 festas foi feita por você. Desde o início. Primeiramente, para a purificação do pecado do povo de Israel. E agora, nesse momento, para que você entenda que você faz parte de tudo aquilo. Aquelas sombras, você é a realidade. Primeiro nós temos a realidade em Cristo Jesus, que cumpriu todos os aspectos desta festa. E depois nós temos a realidade em nós, como corpo de Cristo. Só que tem um ponto interessante aqui. Esse é o momento de buscarmos essa santificação, porque Deus espera de nós que nós cumpramos as 3 últimas festas. Existe um momento vindo nesse mundo em que Deus enviará os seus escolhidos para tocar trombetas, para anunciar a grande volta do Senhor Jesus, para anunciar que o nosso sumo sacerdote está saindo do lugar santíssimo e para anunciar que Deus mesmo habitará conosco, que nós seremos um somente com Cristo e que nós habitaremos todos, seremos ressuscitados para viver eternamente. Fico com essa palavra em nome de Jesus.